Ver mais de volta, 1h40, 20 minutinhos para as 2 da tarde, 9 graus neste momento aqui em Chapecó, e está toda a região assim, né, quase congelando aí. E a gente segue falando sobre o controle de pragas, né? O professor doutor, biólogo, doutor em biodiversidade animal, Junir Antônio Lutis, que continua aqui comigo, e tem várias perguntinhas. Deixa eu começar, Junir, aqui. Tem uma bem interessante de uma telespectadora, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, que fechou. É a Pamela do Passo dos Fortes. É uma pergunta interessante, porque ela diz assim, que quando ela assa a carne no forno, as moscas aparecem. Ela diz que é sempre assim, toda vez que ela assa a carne no forno, aparece. O que ela pode fazer da próxima vez? Então, a Pamela do Passo dos Fortes participando com a gente. Obrigada, Pamela, pela participação. Bom, o primeiro passo para moscas é importante estabelecer uma barreira física. A mosca, normalmente, ela se cria, ela prolifera, né, em ambientes de matéria orgânica em decomposição, e quando a mosca sai desse ambiente e vem para dentro de casa, se ela pousar sobre o alimento, ela pode levar uma contaminação para esse alimento e pode causar uma infecção ali, um problema, né, a quem consumir esse alimento. Então, isso é importante se destacar. No caso de moscas, é importantíssimo que o ouvinte faça duas coisas. A primeira é procurar identificar onde que essas moscas estão proliferando. Em algumas situações pode ser que até no próprio quintal de casa, uma fossa aberta, um depósito de matéria orgânica, né, resto de cascas de frutas, de alimentos que estejam em decomposição, que seja o espaço onde que essas moscas estejam proliferando. Então, passa por aí também, né, esse é o primeiro passo. O segundo passo é tentar impedir que isso aconteça, e aí tem duas formas. Uma barreira física, no sentido de uma microtela na janela, vai evitar que pernilongo, que moscas, que baratas que venham à noite, né, voando para dentro de casa. A questão da barreira física de uma microtela na janela é recomendada em todos os casos, né, inclusive para mosca. E um terceiro ponto, né, é procurar evitar com que qualquer alimento, carne, pães, ou qualquer alimento fique em cima do fogão, em cima da mesa. Uma vez consumido, uma vez terminada a refeição, de volta para a geladeira, evitar qualquer resíduo de alimento espalhado pela casa, no sofá, lixeiras abertas dentro de casa, mesmo a lixeira depois do depósito, né, dos resíduos de alimento, manter sempre fechado. Esses são pontos importantes nesse caso. Tá certo. Aqui é a Juscelie do Líder. Juscelie, muito obrigada pela audiência, pela participação. Eu já passei de tudo na minha casa, não consigo acabar com as baratas pequenas. O que eu faço? Então, provavelmente a telespectadora está falando de uma espécie que a gente conhece como Blatella germanica. É uma espécie de barata que, uma vez que infesta, é bastante difícil de controlar. Nesse caso, a recomendação é procurar, de fato, uma empresa especializada, conversar com uma empresa que presta esse tipo de serviço de desinsetização, que tenha uma avaliação técnica, né, no imóvel, para que o controle seja acompanhado, seja um controle recomendado, porque essa espécie de barata, a gente tem observado uma resistência aos principais inseticidas hoje disponíveis no mercado. Ou seja, o controle de fato não é muito fácil, né, e somente com um acompanhamento, com um trabalho especializado que se consegue o maior êxito aí no controle. Duas perguntinhas aqui que eu fiz, e o Felipe Croce, nosso repórter que está aqui no estúdio com a gente, vendo Ver Mais de perto, ele fez: é verdade que todas as baratas voam ou não? Tem algumas que não? A maioria das baratas voam. As que ocorrem aqui, a gente pode considerar que todas voam. A gente basicamente tem duas espécies que são consideradas pragas urbanas. Essa Blatella germanica e a Periplaneta americana, que é conhecida como barata de esgoto. Apesar dela sair lá pelo ralo da casa, apesar dela vir por esse caminho, mas é muito comum a gente ver à noite, né, em noites quentes, ela entrando, voando para dentro de casa. Então, as duas espécies que são pragas e que ocorrem aqui no município, as duas voam. Eu li, só quero que tu confirme, não é verdade que elas resistiram à bomba atômica, né? É mito, né? A questão da resistência desses animais, eles têm os insetos, especialmente as baratas, a gente está falando de animais que estão há mais de 300 milhões de anos na face da Terra.
passaram por vários gargalos, vamos dizer assim, evolutivos, ou seja, eles são animais bem adaptados aos ambientes em que eles vivem. O fato de, por exemplo, a periplaneta americana viver em esgotos, viver em ambientes quentes e úmidos, mas né, expostos a ambientes bastante contaminados, faz com que esses animais, de fato, sejam bastante resistentes, né? A forma de reprodução desses insetos, eles proliferam com uma velocidade muito grande. Os ovos, eles não são colocados individualmente, né? A barata, ela põe estojos de ovos com dezenas de ovos, e esses ovos ficam em locais, né, mesmo dentro de casa. Uma vez que tu faz o controle tu faz a aplicação, né, esses estojos, eles são recobertos por uma espécie de uma cera, então eles são muito resistentes. Você mata os insetos adultos e aí, semanas depois, emergem, né, as novas baratas desses ovos, dessas zootecas, e reinfestam uma casa. São muito resistentes. São muito resistentes. Outro mito ou verdade? É verdade que a barata transmite mais doenças que a formiga, por exemplo, que a formiga não transmite doença, né? A avó dizia, come aí porque faz bem para os olhos. Então, a gente tem, eu considero isso mais um mito, porque a gente tem muito mais essa percepção em relação às baratas, em função de a gente ter essa percepção que elas vivem no esgoto, que elas, quando vêm para dentro de casa, elas podem trazer contaminação. Mas nesse sentido, aproveitando a pergunta anterior, eu acredito que as moscas, né, têm um papel muito maior quando essas condições de higiene elas não estão associadas ao ambiente domiciliar. E falando das formigas, a gente falou aqui de 2 espécies de baratas, né? De formigas a gente tem mais de 50 espécies descritas, conhecidas no Brasil, que colonizam ambientes intradomiciliares. E esse fato de elas irem de habitarem dentro de casa, ou de elas habitarem fora e entrarem para dentro de casa para consumo, o mesmo número de formigas em uma colônia, do meu ponto de vista, tem um aspecto aí que está sendo negligenciado. A gente tem olhado isso nos serviços de saúde, procurado associar bactérias que estão associadas com formigas em unidades de saúde, em hospitais, e a gente tem encontrado algumas coisas interessantes aí. Tá certo. Muito obrigada. Tem muita informação, né? De repente, lá perto do verão, a gente fala de novo, que é quando eles vêm em mais quantidade, maior quantidade. Professor, muito obrigada por ter vindo. Excelente fim de semana. Muito obrigado pelo espaço. Um prazer. Até a próxima.